Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações hidrossanitárias em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor do IFMG Campos Congonhas e professor de vocês também nesse curso. Na aula de hoje, na aula de número 12, nós finalizaremos a modelagem das instalações de esgotos sanitários no banheiro inferior e também a modelagem das instalações de esgotos na área de serviços. Então aqui, ó, eu posso, para conectar aqui, eu posso criar uma tubulação aqui e vir a 45 graus aqui. Então vou vir aqui, vou criar tubo, ó, e vou agora a 45 graus aqui. E agora eu vou vir para cá, né? E eu já vou definir a inclinação aqui, que tem que ser 2%. Pronto, defini. Bom, aqui nós estamos então com essa tubulação. A gente precisa conectar então essa tubulação na tubulação que sai do lavatório. Então, para isso, a gente vai alinhar esses dois tubos, né? Precisa ter o alinhamento. Eu vou colocar esse tubo aqui na horizontal, tá? E aqui, se não tiver alinhado, eu tenho que alinhar. Então, eu tenho que vir aqui, comando alinhar, vou pegar a referência a esse tubo aqui e vou alinhar e esticar, tá? Então, aqui eu tenho até o limite aqui para trabalhar, o limite da parede. Depois que eu alinhei, eu posso acessar esse corte aqui. E ao acessar o corte, eu vou então alinhar. Então, a inclinação aqui, ela está no sentido correto, os 2%. Eu vou então fazer o alinhamento. Então, para alinhar, eu vou apagar essa tubulação aqui, ó, e posso vir aqui e aparar. Então, eu vou aparar essa parte aqui com essa aqui. Então, lembrando aqui que eu tenho que clicar na parte que eu quero manter. Então, eu liguei aqui, está interligado, a tubulação vai sair daqui, vai a caixa sifonada. Aqui, a caixa sifonada, o ralo dela, nós vamos levar até em cima. Então, nós vamos levar até o nível do piso, conforme a gente fez com o vaso aqui. Então, a caixa sifonada, ela tem o ralo, né? Então, esse ralo, a gente pode levar ele até a altura do piso acabado e a gente faz aqui uma extensão, né? Coloca um tubo extensor aqui, um tubo de 100 mesmo, milímetros, até chegar no ralo aqui. E aí, nós vamos aqui fazer um prolongamento, né? Com o tubo prolongador aqui, então a gente consegue prolongar essa caixa sifonada até chegar no piso aqui, até chegar o ralo. Então, essa caixa sifonada ela vai ficar dentro do solo aqui. Então, a ligação foi feita aqui. Posso voltar aqui, então a ligação está toda aqui, feita da forma correta. Então tá ok, aqui já está ligado, né? Eu preciso agora fazer a ligação do ralo aqui, né? Na caixa sifonada também. Olha, eu posso fazer da seguinte forma, eu posso vir aqui, posso pedir para conectar aquela caixa sifonada, e aí eu vou falar que a saída é aquela, ou seja, tem várias saídas ali, mas a saída que eu quero é aquela. Posso pedir para conectar nessa tubulação, tá? Bom, antes de verificar aqui, nós vamos criar uma vista 3D dessa região aqui. Para criar essa vista 3D, nós vamos selecionar esses elementos aqui. Nós vamos vir aqui em caixa de seleção, tá? O atalho BX. Pronto, nós vamos criar uma vista 3D daquela região. Para que a gente consiga visualizar a tubulação aqui, eu posso vir aqui no modelo de vista. Então, eu clico aqui nas propriedades da vista, em modelo de vista, eu vou colocar aqui geral isométrico. E aí eu vou conseguir visualizar as minhas tubulações lá que eu coloquei. Olha, ele fez lá uma descida. Ele fez uma descida aqui para conectar. Assim, essa descida não há problema nenhum. Poderia ter essa descida dessa forma aqui. Mas se eu quiser trabalhar com uma conexão aqui a 45 graus, eu poderia vir aqui mudar isso aqui. Poderia mudar. Eu vou tirar, por exemplo, tiraria esse joelho daqui, tiraria isso aqui. Aqui eu vou definir a inclinação, né, que tem que ser 1%, 2%, conforme tinha previsto. Aqui também está com 2%, então vou vir aqui, ó, criar tubo. Olha, vou vir aqui a 45 graus. Novamente aqui. Pronto, agora, na verdade, não preciso nem fazer isso. Eu posso vir aqui, ó, e pedir para conectar os dois. Só que o ralo não está na face correta aqui, eu vou descer ele aqui, eu vou mover, né, para que ele fique na posição correta. Ele vai ter que vir
encaixar aqui. Pronto, feito isso, agora eu vou aparar novamente aqui. Então, está conectado aí. Bom, o que eu preciso fazer, pessoal? Agora, vou voltar aqui no nível 1. Essas tubulações aqui minhas, elas não são esgoto primário. Então, eu vou selecionar elas aqui e vou falar que ela é esgoto secundário. Porque ali você já passou pelo desconector, ou seja, não tem acesso a gás. Ele vai mudar de cor, ficar na cor verde. Aqui é a mesma coisa. Selecionei. Vou falar ali que aquilo é esgoto secundário também. Pronto, já ficou na cor verde ali. Bom, aqui a gente vai precisar de fazer depois a ventilação. Depois eu mostro para vocês o processo de fazer a ventilação aqui, tá? Terminamos essa parte aqui, né? Você pode vir aqui no 3D, conferir, ó, tá tudo ok, né? As conexões, tá tudo certinho, né? Então, lembrando aqui, se não tivesse espaço útil para fazer essa caixa sifonada aqui, eu poderia fazer a do lado de cá, tá? E seguir a mesma regra, tudo a 45 graus, então não teria problema nesse sentido, não. Bom, mas agora nós vamos pegar esse corte aqui. Na verdade, posso deixar esse corte, nós vamos agora aqui para a área de serviços, tá? Então, para fazer para a área de serviços, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, começar colocando a caixa sifonada aqui. Então, eu vou vir aqui, criar similar. Então, criar similar pode fazer com o mouse direito, né? Você pode fazer o criar similar utilizando o atalho CS também, tá? Então, CS também. E nós vamos colocar uma caixa sifonada aqui. E nós vamos orientar essa caixa sifonada para que eu possa conectar os dois sifões do tanque aqui, tá? Então, vamos colocar as saídas dos tanques aqui. Vamos aproveitar, vamos fazer a saída do tanque, vamos fazer a saída da máquina de lavar e depois a gente faz a conexão. Então, nós vamos vir aqui, PF, né? E vamos procurar aqui a saída para tanque. Olha, tá aqui, tanque. Então, vamos pegar o tanque aqui a 50 centímetros do piso e nós vamos posicionar ele aqui, tá? E aí nós vamos rotacionar para ele ficar na posição correta. Pronto, ficou na posição correta. Posso vir aqui, da mesma forma que eu fiz da outra vez. Vou acionar, pegar o corte aqui. Deixa eu ver se eu já tinha feito corte aqui. Eu tinha até feito um corte. Eu vou deletar esse daqui. Basta que eu fique com 2 cortes ali. Não preciso fazer tantos cortes assim, não. Então, olha, fiz o corte aqui. Vou acionar o corte. Vou colocar aqui alto. Aqui, esse nível está me atrapalhando a visão aqui. Eu vou diminuir a escala aqui, vou colocar na escala 1 para 5, que aí o texto fica menor. Olha lá, olha, ele tá mais alto aqui. Então, tinha que fazer aquele mesmo processo. Vim aqui, alinhar. Alinhei. Vou voltar ele aqui para ele passear na parede. E agora nós vamos criar tubo aqui. Na verdade, criar similar não, criar tubo. Eu posso clicar aqui, né, ó, direto aqui. E aquele mesmo procedimento. Eu vou vir aqui, 45 graus. E 45 graus para baixo aqui. Pronto. Vou descer um pouco aqui. E aí fazer aquele ajuste que eu tinha feito. Vou selecionar a tubulação aqui. Vou tentar ajustar ela aqui até chegar próximo ali da armadura, né, para que eu tenha essa possibilidade aí de ficar escondido. Vai ficar um trechinho de tubulação aqui, mas isso sim, às vezes quando você faz a viga, você pode subir a parede um pouquinho mais, ou pode recobrir aqui. Então esse trechinho que ficou aqui ele não tem tantos problemas assim, né? Você pode fazer um acabamento interno, externo lá e normalmente até o próprio piso aqui, né? Isso ele fica encoberto. Bom, esse que eu fiz aqui, eu já vou selecionar ele. Já vou aproveitar aqui, vou falar que ele é esgoto secundário e com ele selecionado, já vou copiar ele aqui para o segundo ponto. Então, vou pegar a referência aqui. Pronto, já peguei e coloquei para o segundo ponto. Vou aproveitar aqui, vou fazer também
uma saída para cá só para que eu tenha o direcionamento ali. Depois eu vou pagar essa saída, só para a gente ter um direcionamento ali. Ele ficou ali no ângulo errado, vou fazer novamente aqui. Pronto. Mesma coisa aqui, vou fazer também a mesma coisa. Olha lá, ele está enxergando na frente o corte, eu vou diminuir o campo de visão do corte aqui, para que eu consiga fazer. Só essa tubulação aqui é só para que eu tenha a referência de alinhamento, quando for fazer os alinhamentos lá. Pronto, vamos deixar então assim. E agora nós vamos colocar o ponto da máquina de lavar, tá? Então, o ponto da máquina de lavar, a gente pode colocar ele ou desse lado ou desse lado, tanto faz, tá? Então, vamos lá em PF e vamos procurar o ponto de máquina de lavar. Tá aqui, ó, máquina de lavar roupas, né? Então, vou pegar, vou posicionar ele aqui. E vou fazer aquele procedimento lá que eu tenho que... Foi para o lado errado, vou clicar. Pronto, agora ele está alinhado aqui, está certinho, tá? Fazer o mesmo procedimento, né? Vou aproveitar o corte aqui, vou trazer o corte até aqui. Ele está na altura de 90 aqui. Então, normalmente ele fica na altura de 90, 80, tá? Eu vou até baixar ele aqui, vou colocar ele um pouco mais baixo, vou colocar na altura de 80. Então, ele está 90, vou colocar ele a 80 ali, tá? Bom, normalmente você pode utilizar um joelho 90 graus como esse aqui. O ideal aqui é você colocar um 45, tá? Mas pode deixar dessa forma aqui. Então, vem aqui, vou criar o tubo. E vou descer com esse tubo, fazer o mesmo procedimento aqui. Então, jogar 45, outro 45 e vir reto para cá. Pronto, agora eu vou vir aqui fazer o ajuste da tubulação. Ele ficar o mais encostado possível aqui. Aqui, pessoal, como a tubulação já é 50, veja aqui que já tem a necessidade de colocar luva. Ou seja, não existe um joelho com duas bolsas dos dois lados, com bolso dos dois lados aqui. Então, já coloca uma luva aqui, tá? Bom, fizemos aqui. Só que o que vai acontecer? O tanque, os dois tanques aqui, eles têm o sifão debaixo dele, tá? E a máquina de lavar não tem um sifão. Então, eu preciso de um sifão aqui ou ligar na caixa sifonada. Só que a saída da máquina de lavar aqui, a recomendação lá é que seja 50 milímetros o diâmetro. E a entrada da caixa sifonada é de 40. Então, eu teria que fazer uma redução daqui para cá para conectar aqui. Ou trabalhar com a tubulação de 40 aqui. Às vezes a gente coloca a tubulação de 40 e conecta na caixa sifonada. Não é o ideal aqui, tá? Até porque tem a questão relacionada à espuma e tal. E até na caixa sifonada, o próprio tanque tem espuma. A gente até vai utilizar aqui, vou ativar até uma peça que chama anti-espuma, que é importante para que evite problema com espuma. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um sifão aqui na parede para a máquina de lavar, tá? E a, e vamos ligar diretamente aqui no esgoto primário. Então, para isso, a gente vai fazer um corte aqui. Então, nós vamos pegar esse corte que está feito aqui, vamos visualizar essa tubulação de frente aqui, vamos acessar o corte. Olha lá, a tubulação está lá. Vou reduzir a escala também aqui para que fique mais fácil visualizar. A gente vai fazer então um sifão aqui. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vir aqui, vamos dividir essa tubulação. Então, ó, dividir, vou deletar esse trecho aqui. E vou fazer o seguinte: eu vou deslocar essa tubulação para cá, tá? Vamos vir aqui, criar similar, e aí falar para
Vamos desativar a inclinação aqui. Pronto, criou, vou vir para cima. Pronto, eu criei então ali como se fosse um sifão, tá? Então agora eu posso chegar essas conexões para cá, então todas essas conexões aqui, eu posso selecionar elas e falar que elas são conexões que elas vão estar conectadas a outras conexões, então não precisa dessa luva aqui, então vou selecionar elas aqui com Ctrl e vou vir aqui falar que elas vão ligar em conexão, tá? Olha, então sumiu ali as conexões ali. E eu posso agora chegar aqui e encaixar, né, essa conexão na outra lá, tá? Então, vou chegar até o limite, então ó, o limite dela é aqui, então olha, eu vou chegar e encaixar lá. Pronto, chegou o limite aqui, vou fazer aqui a mesma coisa em cima. E aqui também. Pronto, aí feito isso, eu posso vir agora aqui, ó, alinhar a tubulação e conectar aqui. Pronto, então fiz um sifão aqui, né? Um sifão na máquina. Posso voltar aqui no nível 1. Agora eu preciso fazer as demais conexões aqui. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula para darmos sequência então aos nossos trabalhos. Grande abraço!